análise de agrupamento permite a nós observarmos esses dados numa escala de semelhança ou numa escala de diferença. Ela obedece a algumas etapas. A primeira delas é a coleta dos dados e elaboração das tabelas. Nós colocamos os objetos nas linhas e a descrição desses objetos nas colunas. Então, nós temos um objeto descrito pelas variáveis que nós escolhemos, sejam esses objetos, indivíduos, ambientes, quaisquer coisas que nós queiramos. Depois, dependendo da natureza dessas variáveis, nós vamos estandartizá-las. Se eu estou descrevendo estações de coleta dentro de um lago e estou trabalhando com temperatura, concentração de oxigênio, pH, enfim, todas as variáveis que eu queira eleger para descrever esse lago em vários pontos de coleta, eu estou trabalhando com unidades de medidas diferentes. Estou trabalhando com temperatura em graus Celsius, a escala logarítmica de pH, estou trabalhando com concentração de oxigênio em percentagem de saturação, condutividade em microsiemens. Então, veja que são unidades que não permitem a comparação direta dessas variáveis. Então, eu preciso estandartizar, ou seja, eu vou quebrar a dimensão dessas variáveis e vou trabalhar com todas elas tendo média zero e desvio padrão igual a 1. Se eu estiver trabalhando, por exemplo, com densidade de organismos, densidade de espécies, e a unidade de medida é contagem unitária, eu não preciso estandartizar essas variáveis. Trabalhar com elas na forma em que são apresentadas na tabela. Porque a ideia é nós agruparmos os objetos em função das descrições. Se essas descrições são comparáveis, não há necessidade absoluta de estandartização, embora seja um procedimento aconselhável em todas essas situações. Então, estou dizendo que é aconselhável, mas não é necessariamente obrigatório que se estandartize variáveis quando elas têm a mesma características para descrever os objetos. Então, se a contagem de indivíduos de determinadas espécies, se é só isso que eu estou usando para descrever os ambientes, não há obrigatoriedade dessa estandartização. A outra questão é a escolha do modo de análise. O que eu vou agrupar? Normalmente, no nosso caso, o agrupamento é de objetos, tá? Então, eu estou agrupando as linhas em função da descrição colocada nas colunas. Ou eu vou agrupar os descritores em função das linhas. Veja que essa análise eu posso fazer tanto na direção das linhas quanto na direção das colunas. A situação mais frequente é agrupar os objetos em função dos descritores, ou seja, eu vou agrupar as linhas. E aí começa toda a nossa questão de subjetividade dessas análises. A escolha do coeficiente de associação. Eu vou utilizar um coeficiente de similaridade, ou seja, coeficientes que demonstram a semelhança entre os objetos, ou a diferença ou distância entre esses objetos, ou mesmo de dependência. Feito o coeficiente de associação, que precisa se ter muito cuidado na escolha desse coeficiente, porque são milhares descritos na literatura, vem uma outra questão, que é o método de agrupamento. Qual método eu vou utilizar para agrupar esses objetos, tendo como referência os coeficientes de associação escolhidos? Então, existem vários métodos de agrupamento. Agrupados, ele gera um dendrograma, que tem um coeficiente chamado coeficiente cofenético, que é um coeficiente de correlação
E feito isso, gerada a árvore ou dendrograma, nós vamos interpretar esse dendrograma. Mais uma vez, a elaboração do dendrograma não é o fim do trabalho, é o começo para nós, porque nós vamos ter que interpretar esse dendrograma mediante o conhecimento biológico que nós temos sobre aquilo com o qual nós estamos trabalhando. Então, a primeira natureza de dados que nós temos são os dados binários. Dados binários são aqueles que só existem duas possibilidades de acontecer. Ou o dado existe ou não existe. Então, quando ele existe, nós vamos chamá-lo de 1. E quando não existe, 0. Então, veja, nós estamos comparando aqui o ambiente B com o ambiente A. Nessa primeira situação, 1 é presença, 0 é ausência. Da mesma forma para o ambiente B. E eu vou gerar 4 situações distintas. Primeiro, quando uma situação está presente no ambiente B e presente no ambiente A. Por exemplo, se eu estou comparando os 2 lagos por composição de espécies. Se uma espécie determinada está no ambiente B, está no lago B, e também aparece no ambiente A, isso é uma ocorrência simultânea. Então, A é o número de espécies que acontece simultaneamente nos 2 ambientes, desprezando-se a quantidade. Então, não importa se ele aparece 1000 no ambiente A e 1 no ambiente B. O que importa é se há presença da espécie nesses 2 ambientes. Aqui no C, significa ausente em B e presente em A. Ou seja, quantas espécies são exclusivas do ambiente A. O B mostra quantas espécies são exclusivas do ambiente B. E o D é uma situação que é extremamente discutível se nós vamos considerar as espécies que são ausentes nos 2 ambientes. A relação entre essas situações aqui, quantas espécies aparecem no ambiente A e no ambiente B? Quantas são exclusivas do ambiente B? Quantas são exclusivas do ambiente A? Essa relação nos permite extrair alguns índices. Tá? Então, nós temos aqui A, dupla presença, B, presença em B e ausência em A, C, presença em A e ausência em B, e D, ausência em A e B. E aí nós podemos nos referir a alguns índices descritos na literatura. O primeiro que brincou com essa relação entre esses dados foi Jacquard. E ele viu o seguinte, que a presença simultânea de espécies era a informação mais importante. Então, ele botou essa observação no numerador de uma fração, ou seja, A dividida pela contagem em A mais B mais C. Isso gera um índice que chama índice de Jacquard, ou seja, isso daqui dividido pelo somatório em A, B e C. Veja que ele não leva em consideração a dupla ausência. Kuczynski, que foi outro autor, fez o seguinte, metade da combinação da soma entre A sobre A mais B, mais A sobre A mais C. De onde vêm essas variações? Veja que todos eles se referem ao índice de Jacquard. Combinações dessas relações entre as situações que aparecem nessa tabela.
cada um foi adaptando o índice de Jacquard a uma situação particular para tentar caracterizar melhor aquilo que eles queriam em cada uma das situações. Por sua vez, Sorensen, veja o que ele fez. Ele deu peso 2 à situação de dupla presença, ou seja, ele quis enaltecer ainda mais a importância da dupla presença, porque eram espécies extremamente importantes na consideração que ele levava no trabalho que ele fazia. E veja que por aqui nós vamos a todas, veja, todas elas se relacionam. Aqui pega A mais combinação A mais B, A mais C, multiplica as duas e por conta dessa multiplicação ele tira a raiz quadrada. Vai tirar um índice próximo de Jacquard, mas extremamente mais crítico. E aí nós temos milhares de variações. O que significa que não há um índice propriamente recomendado para cada situação, a não ser que você esteja na mesma situação de alguns desses autores. Então, o que se recomenda é que, ao aplicar um índice, você tenha justificativa para poder colocar no trabalho do fato de ter escolhido exatamente esse índice. A complicação aqui não é referente à escolha do índice, mas o porquê. O porquê da escolha do índice tem que estar justificado no trabalho que vocês fazem. E é importante a nossa análise crítica, porque como cientistas, nós temos que ser extremamente críticos para poder dar valor real ao trabalho que a gente faz, justificando tudo aquilo que a gente faz com as críticas que nós somos capazes de fazer mediante a competência que nós temos. Então, simplesmente pegar um índice e aplicar, sem saber a razão da aplicação disso, é uma demonstração de fraqueza científica. Isso pode colocar em dúvida o resultado que você obteve. Porque ao aplicarmos, por exemplo, o índice de Kulczynski, sem saber por quê, você está incorrendo num pecado, porque o seu trabalho pode não estar na mesma situação que Kulczynski se encontrava quando descreveu o índice dele. Então, não só isso, eu posso simplesmente ignorar todos esses índices e elaborar uma relação melhor. A pergunta é, para eu escolher o índice, o que eu vou estabelecer como maior situação de importância? O que é mais importante para mim? A dupla presença ou as presenças exclusivas? Se forem as presenças exclusivas, eu tenho que relevar essa importância e diminuir a importância das presenças simultâneas. Eu tenho que responder a essas perguntas para que eu possa utilizar o índice com consciência. Então, observando a natureza da operação matemática, eu sei o que está dando mais importância. Eu quero dizer assim, não, vou utilizar Sorensen. Por quê? Porque é a dupla presença, ou seja, a constância de mesmas espécies em dois ambientes, dadas as espécies que são comuns nos dois ambientes, para mim isso é mais importante do que as presenças exclusivas. Ou se as presenças exclusivas, C e B, essa contagem para mim é mais importante, eu tenho que diminuir a importância da presença simultânea. É assim que a gente escolhe índice. E é assim que a gente elabora um índice novo. E temos, então, várias aqui, qualitativas também, que levam em consideração a dupla ausência. Determinados, vamos supor que eu tenha o ambiente A, B, C e D. E no ambiente C e D, aparecem espécies, esses lagos são semelhantes, eu estou querendo exatamente verificar qual é a semelhança deles.
Tem espécies que são exclusivas do ambiente C e outras que são exclusivas do ambiente D. Por que essas espécies não estão no ambiente A e no ambiente B? Se essa pergunta é importante para mim, eu vou escolher índices que levam em consideração a dupla falta, ou seja, a dupla ausência. Quantas espécies presentes no ambiente C e D não estão presentes simultaneamente no ambiente A e B? Então, eu vou escolher. Veja o que fez Russell e Hall. Russell e Hall elaboraram simplesmente um índice de Jacquard, A mais B mais C, e colocou mais D. Isso resolveu o problema dele. Mas eu tenho aqui, olha, uma família de índices que podem ser utilizados levando em consideração a dupla ausência. Veja, D, D, D. Olha, e aí eu tenho que entrar na descrição dos autores, verificando se o que cada índice desse está enaltecendo. Porque agora eu tenho 4 situações. O que eu vou julgar que é mais importante para mim? A dupla presença, a presença exclusiva nos ambientes ou a dupla ausência. Às vezes, uma espécie presente no ambiente C e D, ausente nesses ambientes, pode ter uma importância. Então, veja a necessidade do conhecimento prévio que eu preciso ter sobre o significado dos descritores que eu tenho. Então, eu preciso conhecer profundamente o trabalho que eu estou fazendo. O que significa, por exemplo, a falta de tilápia, por exemplo, em 2 ambientes? Ou o que significa a presença de tucunaré em vários ambientes e em um determinado não? E esses ambientes são conectados. O que significa o tucunaré não entrar lá? O tucunaré é um carnívoro, não depende de substrato, é extremamente tolerante a diversas variáveis, só que ele não entra numa determinada situação, num determinado tipo de ambiente. Qual é o significado disso? Sabe? Então, essas questões precisam ser consideradas para poder me ajudar na escolha do índice. Então, a falta de tucunaré no ambiente A e B, para mim, pode ser uma situação tremendamente importante. Então, eu preciso relevar a importância do D e eu vou ver aqui nessas operações o que faz, qual desses índices eleva a importância da situação da dupla ausência. E aí eu vou estar fazendo uma análise considerando a importância que eu dou a cada uma dessas situações. Se eu não souber, por exemplo, falei assim, o que acontece se D diminuir aqui? Eu pego esse índice aqui e vou fazer simulação. Vamos supor que eu não saiba que o numerador, quando o numerador vai ficar alto se o denominador diminuir. Né? Então, quanto mais diminui o denominador, maior a importância do A. Se eu tiro a raiz quadrada, por exemplo, de uma situação como essa daqui, eu estou diminuindo ainda mais a importância do denominador. Ou se eu multiplicar por 2, por 3 o A, e eu vou ter que multiplicar aqui também, eu estou relevando a importância da dupla ausência. Veja que a necessidade de saber o significado das operações é importante nessa situação para eu saber o que acontece com o índice. Se eu não sei, eu faço o seguinte, eu pego a operação e vou simular. Falei, o que acontece com o índice de semelhança? Veja que nós estamos lidando com semelhança. Eu estou procurando a semelhança entre o ambiente A e o ambiente B. O que significa se D aumentar? Então, eu faço uma operaçãozinha numérica e vou aumentando o valor de D e vejo o que acontece com o índice. E aí eu sei o que acontece com o que eu estou querendo representar. Então, eu vou brincando com isso daqui até escolher
qual é o índice melhor para eu aplicar, para enaltecer aquilo que eu tenho no objetivo do meu trabalho. É assim que a gente escolhe índice. E aí, escolhido o índice de similaridade ou de semelhança ou de distância, eu vou para o método de agregação. O método de agregação mais corriqueiro é aquele do vizinho mais próximo. Então, por exemplo, aqui, veja que eu tenho aqui o ambiente 1, 2, 3, 4, 5, e eu estou comparando com eles mesmos, né, com os outros ambientes entre si. Eu estou trabalhando com medida de distância. Então, a medida de distância é 0 na diagonal. Essa matriz é uma matriz simétrica. Essa parte superior é o espelho da inferior. Tá? Então, veja que isso daqui é a parte inferior. Essa parte superior é a inferior rebatida ao limite da diagonal principal, que é com 0. Então, veja, a distância é 0. Qual é a próxima menor distância? A próxima menor distância, veja que é aqui 0,1. Então, eu vou criar uma ligação entre N1 e N3 no nível 0,1. Veja aqui no dendrograma. Eu vou fazer um mapinha. Está aqui, ó, 0,1. Vou ligar N1 a N3 no nível 0,1. Veja que eu tenho uma escala que vai de 0 a 1. Tá? 1 não aparece porque o nível máximo de distância que eu tenho aqui entre os ambientes é 0,38 no máximo. Então, veja, eu vou agrupando objetos nos níveis dessa escala que mostra o menor valor, ou seja, a menor distância entre todos os ambientes. Veja que depois de 0,1, o outro próximo é 0,18. 0,18 une N4 a N5. Então, eu venho aqui, ó, N4 e N5 no nível 0,18 e vou criar uma caixinha ligando a N4 a N5. Depois, o próximo é 0,20, que pega N2 a N5. Onde está N2? Aqui. Onde está N5? Já está agrupado aqui, ó, com N4. Então, eu vou agrupar N2 no meio da caixinha que liga N4 a N5. Por que eu estou ligando na caixinha e não a N5? Porque eu estou considerando já a partir do nível 0,18, N4 e N5 iguais, eles estão no mesmo grupo. Então, o próximo semelhante vai se juntar ao grupo, embora esteja sendo determinado aqui que a semelhança é com N5, N2 e N5. Tá? N2 e N5, 0,2. Então, N2 vai se juntar no meio do grupo N4 e N5. E o próximo é 0,37, que vai juntar N1 a N5. Ora, N1 está aqui nesse grupo, N5 está aqui nesse grupo. Então, eu vou criar aqui 0,37 no nível 0,37, ligar isso e todos os objetos, então, estão agrupados na forma de uma árvore. Isso se chama ligação simples. Mas eu tenho vários métodos de agregação. Então, veja, o que aconteceu? Vamos por partes aqui. Nós criamos uma matriz de distâncias. Essa matriz de distância foi gerada e eu escolhi utilizar o método de ligação simples ou do vizinho mais próximo. Então, eu vou pegar os menores valores e vou agrupando até que todos os objetos estejam agrupados. A partir dessa medida, 0,37, não tem mais, tudo é semelhante. Onde eu vou cortar o dendrograma? Veja, se eu disser assim, tem um grupo que reúne N2, N4 e N5, e um outro grupo, N1 e N2, significa que eu cortei aqui. Daqui para cima, eu ignoro. Estou considerando só o que sobrou para baixo. Eu vou dizer o seguinte, esses ambientes são divididos em dois grupos,
o primeiro grupo com o objeto 1 e o objeto 3 na semelhança de 0,10 e os outros na semelhança de 0,20 constituem um grupo que reúne os objetos N2, N4 e N5. Significa que eu cortei aqui, ó, onde está esse pontilhado. Se eu cortar aqui em cima, eu só vou dizer o seguinte: existe um grupo único que reúne todo mundo em subgrupos que reúne N1 e N3 e outro subgrupo que reúne os outros 3 objetos. Então, decidir onde eu vou cortar para definir os grupos que caracterizam esses objetos é outro trabalho subjetivo. Que existem outros métodos de agregação. Ligação completa. Eu vou trabalhar com a menor distância máxima. O que significa isso? Eu vou pegar um objeto, vou ver todas as distâncias de combinações deles com todos os outros objetos, vou ver qual é a menor dos máximos e vou trabalhar com ela. Então, aqui está mostrando uma forma de calcular isso. Procurar a menor distância, veja só, indivíduo, ligação, grupo 6 e grupo 7. Eu vou fazer combinação. Por que 6 e 7? Porque eu estou considerando aqui já 5. 5 são todos diferentes. Todos os objetos são grupos independentes. Então, o próximo vai ser o 6. Qual é o 6? Aquele que ligou o 1 e 3. E o 7, aquele que ligou o 4 e o 5. Tá? Porque o N2 entrou depois, ele ainda tem uma pequena diferença para poder entrar nesse grupo. A não ser que ele estivesse na mesma linha aqui, ele seria considerado nessa situação. O que eu vou fazer? Eu vou fazer combinações entre N1 e N4, N1 e N5, N3 e N4, N3 e N5. Vou ver essas distâncias e vou escolher a menor delas. Tá? Não mais em 1 e 3. Eu vou fazer 1 e 4, 1 e 5, 3 e 4 e 3 e 5. E eu vou construir um outro dendrograma baseado nessas observações. Tá? Então, eu vou fazendo todas as combinações e veja que eu gero uma árvore. Veja como ficou aqui a diferença do 4, desse objeto aqui, para se juntar a este grupo formado anteriormente. Vou voltar aqui. Veja, aqui é o N2 como entrou nesse grupo. E o N2 como entrou nesse grupo agora. Tá? Então, veja que eu estou sendo mais exigente no meu método de agregação. Isso se chama ligação completa, ou ligação pela menor distância máxima entre os objetos. Outro método de agregação, muito conhecido e muito utilizado nas nossas situações, se chama UPGMA, que é o método não ponderado de grupos de pares, tá? Ligados pela média. Se chama agregação pela média, não ponderada. Então, é outro método de agregação que vai se basear também, começando pela ligação simples. Veja como fica o dendrograma utilizando esse método não ponderado, o PGMA. Está muito parecido com a situação da ligação completa. E o outro método de agregação é o método de agregação ponderada. Veja, método de agregação ponderado. Veja o gráfico resultante da escolha desse método, tá? Da ligação pelo método ponderado. Então, veja que eu tenho 4 métodos aqui, tem mais. Tá? Tem outro que se chama método de Ward também, mas não precisa a gente entrar no detalhe dele aqui, não. Então, veja que eu tenho escolha do coeficiente que eu vou utilizar, que vão finalizar se eu vou utilizar o procedimento. Primeiro, para dados binários, eu vou considerar a quantidade de espécies em cada situação? Essa é uma pergunta. Ou a simples relação
situação de presença ou ausência das espécies é suficiente para mim. Quando que isso é importante? Imaginem que eu tenho um lago em que eu estou comparando presença de microalgas. Quero descrever esses lagos pelo fitoplâncton. A amostra de fitoplâncton é uma amostra que admite muito erro. Porque imagine a seguinte situação, eu não vejo o que eu estou coletando, eu não vejo as algas, elas são microscópicas. Eu vou lançar uma rede de coleta para plâncton, né, para fitoplâncton, e vou utilizar essa rede para comparar essas espécies entre lagos diferentes. Num determinado momento, num dos lances que eu faço com essa rede passa num bloom dessas algas. Então, eu vou pegar centenas de milhares de uma determinada espécie. E no outro lago, eu lanço a rede e, embora tenha um bloom dessa mesma espécie de alga, eu não pego. Simplesmente porque lancei a rede e, lançando ao acaso, pode ser que esse erro amostral esteja incluído no nosso procedimento de análise. Então, eu não pego esse bloom de algas. Esse erro, se ele é admissível, eu vou considerar, na minha análise, simplesmente a presença da espécie e não a quantidade delas. A quantidade que elas passa a ser um procedimento relacionado com o erro amostral. Então, se isso é considerável, eu vou utilizar dados binários. Se não, eu vou utilizar dados quantitativos. Então, para análise quantitativa, a gente tem outros índices que nós vamos ver daqui a pouco. Então, a primeira questão, eu vou utilizar dados binários ou vou utilizar dados quantitativos? Para dados binários, eu tenho inúmeros coeficientes que foram aqueles que nós descrevemos. Simplesmente para situação de presença ou ausência, e que nós vamos escolher, dentre os índices descritos, aqueles que melhor se aproximam do objetivo ou demonstrem o objetivo do nosso trabalho. Escolhido o índice, mediante a todas aquelas questões, o que eu quero representar? É a importância da dupla presença, a importância das presenças exclusivas ou a dupla ausência? O que eu quero dar maior importância? Então, eu vou escolher o índice. Feito o índice, eu crio a matriz de semelhança ou matriz de distância, dependendo do índice que eu escolhi. Feito isso, eu passo a procurar agora qual é o método de agregação. Eu vou utilizar ligação simples, ligação completa, não ponderado ou ligação ou método ponderado. Em qualquer situação, ou dados binários ou dados quantitativos, método de agregação vai ser um procedimento que vai ser considerado quando eu tiver a minha matriz de semelhança. Aí nós temos um auxílio para verificar se tudo aquilo que nós escolhemos é o mais adequado. Através de um valor, vocês vão ver esse valor no teste, chamado valor cofenético. Toda árvore tem um erro. Esse dendrograma é uma projeção de uma situação tridimensional. Então, essa árvore, nós estamos vendo a nossa árvore projetada num plano. Se essa árvore tem alguma distorção, ou seja, se um dos ramos dessa árvore está mais para frente e outro está mais para trás, a luz que projeta essa árvore no plano vai mostrá-la toda certinha. Mas existe uma distorção, que um ramo da árvore pode estar mais para frente, outro ramo da árvore pode estar mais para trás. O que vai me mostrar o grau de distorção entre a árvore distorcida e a árvore sem distorção?
O que essa análise de matriz cofenética vai fazer? Quando nós queremos uma árvore com erro zero, o que a análise vai fazer é o seguinte: vai pegar as informações que geraram a árvore que nós temos e vai fazer a seguinte pergunta: qual seria a matriz de similaridade que poderia gerar com esses dados uma árvore com erro zero? Então, ela vai criar uma matriz que geraria aquela árvore que nós temos com erro zero, que é essa que está aqui. Então, nós temos a matriz de similaridade original, que nós construímos, e temos a matriz chamada de matriz cofenética, que foi gerada a partir da nossa árvore. Está aqui as informações que geraram a árvore que nós temos. A partir daqui, vai gerar uma matriz com erro zero. E como nós vamos ver qual é a distorção? Fazendo uma correlação entre esta matriz de similaridade e a matriz cofenética. Da mesma forma que nós tiramos o coeficiente de correlação, só que nós vamos correlacionar célula com a célula correspondente. Então, seria 1 com 1, 0,6 com 0,6, 0 com 0,058, 0 com 0,058, 0 com 0,058. Depois, 0,6 com 0,6, 1 com 1, 0,058 com 0,071. E veja que eu vou pareando as informações na matriz entre as células correspondentes e vou tirar um coeficiente de correlação disso. E o coeficiente de correlação para essa matriz, por exemplo, é 0,95. Isso significa que a matriz de similaridade tem uma distorção muito pequena em relação à matriz cofenética. Quanto mais próximo de 1, melhor a nossa situação na árvore que nós fizemos. Detalhe. Mais uma vez, é um valor estatístico baseado numa informação linear. Então, embora nós tenhamos um R com 0,95, ou seja, uma correlação extremamente alta, isso pode não significar uma coerência absoluta biológica. Um coeficiente, às vezes, utilizando um outro coeficiente de similaridade ou um outro método de agregação, ele pode gerar um coeficiente de correlação de 0,85. E apesar de ser mais baixo que 0,95, a coerência biológica é muito maior do que o coeficiente que nós utilizamos, ou o método que nós utilizamos para agregar, que gerou um coeficiente de 0,95. Então, eu tenho que experimentar. Quando eu escolho coeficientes, eu posso escolher mais de um. Aplicar dentro da coerência e das respostas às perguntas que eu fiz e que me fizeram escolher alguns índices. Dentre eles, eu vou escolher aquele que me mostra a maior coerência biológica, que pode ser balizado pelo valor do coeficiente de correlação cofenética. E nós temos, então, as medidas de semelhança quantitativa. Para nós entendermos a medida de semelhança quantitativa, a primeira delas vai ser a distância euclidiana, que significa o seguinte: eu tenho 2 pontos e quero medir a distância entre esses 2 pontos. Então, eu tenho o ponto A e o ponto B, eu quero medir a distância entre eles. Eu vou criar uma escala que me dá valores de x para A, valores de x para B, valores de y para A
valores de y para b. Veja, a distância entre A e B, tenho valores x, y, que eu vou chamar de x1, y1 e x2, y2. Então, eu tenho coordenadas para A, tenho coordenadas para B e quero a distância entre A e B. Ora, a distância entre A e B é relativa à distância entre os valores de x e entre os valores de y, que eu vou chamar de a distância entre A e B, B, a distância entre as coordenadas x1, x2, para o ponto A e o ponto B, C, a distância entre y1 e y2. B vai ser x2 menos x1 e C vai ser y2 menos y1. B, x2 menos x1, C, y2 menos y1. E A vai ser A ao quadrado é igual a B ao quadrado mais C ao quadrado. Vai ser, então, sendo dessa forma, A vai ser a raiz quadrada de B2 mais C2. E A vai ser, então, a raiz quadrada. Ora, o que é o B? O B é x2 menos x1. x2 menos x1 ao quadrado. O que é o C? O C é y2 menos y1 ao quadrado. Então, veja que eu tiro a distância entre o ponto A e o ponto B, tirando a raiz quadrada da soma dos quadrados das diferenças em x e em y. Isso é o que a gente conhece por distância euclidiana, tá? Que é uma das distâncias extremamente utilizadas nessa análise de agrupamento para método quantitativo. Veja só, nós temos aqui a situação que se encontrava na transparência anterior. Então, nós temos B, C, A, extraído o valor de A conforme nós vimos lá. Mas se eu tenho, ao invés de 2 eixos, se eu tenho 3, se eu tenho uma terceira variável, como eu vou achar a distância? Agora eu não tenho mais uma reta no plano, eu tenho uma reta no espaço. Então, eu vou considerar a terceira variável. A terceira variável vai simplesmente entrar novamente com a sua diferença. Vai ser somada e a diferença elevada ao quadrado, mas para tantas variáveis, quantas variáveis eu tiver. Então, eu posso tirar uma distância euclidiana para inúmeras variáveis, para o mesmo par de objetos, para inúmeras variáveis e tirar uma medida única, que é a distância euclidiana, que é uma das distâncias quantitativas, é a primeira a ser considerada nas nossas análises. Como ela é medida? Exatamente como nós deduzimos ali anteriormente. Raiz quadrada do somatório de x, linha 1, coluna 1, linha 1, coluna 2, com x, linha 1, coluna 3, linha 1, linha 2, coluna 3. Então, eu vou variando aqui, vou elevando ao quadrado e somando. E veja que, a partir da distância euclidiana, tal como aconteceu nos dados binários, nós tivemos aqui uma variação enorme de propostas, agora consideradas a cada tipo de situação. Primeira pergunta, que aí vai com o objetivo do trabalho que eu tenho. Eu quero medir distâncias ou quero medir semelhanças? Primeira pergunta. Então, entre distâncias ou dissimilaridades, eu tenho algumas situações. Tá? Então, eu tenho euclidiana, divergência, Canberra e Bray-Curtis são umas medidas
extremamente mais utilizadas em biologia. Euclidiana, Canberra e Breicourt. São as que nós encontramos mais, com maior frequência na literatura. Temos uma medida de similaridade. Então, veja, se eu estou pegando semelhança, se eu estou trabalhando com essas medidas aqui, eu estou trabalhando com distância. Se eu tenho similaridade, eu tenho outras medidas. Agora eu estou trabalhando com semelhança, não tenho mais distâncias. Aí eu vou trabalhar com similaridade, chamada similaridade normática, ou vou trabalhar com entrópico. Aqui a gente começa a ter a introdução de funções biológicas nos nossos índices. O que significa entrópico? Entrópico significa que eu estou respondendo a seguinte pergunta. Eu vou comparar essas medidas baseados na entropia do sistema, ou seja, no grau de complexidade do sistema. Eu estou querendo comparar esses ambientes pela complexidade do sistema ou quero simplesmente uma medida de distância métrica entre esses ambientes? Se eu estou querendo trabalhar com grau de complexidade, o índice de Horn é o mais utilizado na literatura. Ou eu quero trabalhar com índices correlacionais. Significa que eu quero comparar esses ambientes vendo o seguinte: o que acontece com uma variável quando a outra varia? Quando nós fizemos isso, quando nós explicamos correlação. O que eu estou querendo fazer com isso? Estou querendo comparar os ambientes mediante o comportamento das variáveis quando essas variáveis se modificam. Então, veja que uma série de perguntas eu preciso fazer para escolher o índice também aqui nas medidas quantitativas. Então, se eu quero correlacionais, eu posso utilizar o coeficiente de correlação de Pearson ou Spearman, que eu tenho aqui, coeficiente de correlação de Pearson, que é o coeficiente paramétrico, ou Spearman, que é o coeficiente de correlação não paramétrico. Ou extremos contrastantes. Eu quero comparar esses ambientes por aqueles valores nas minhas variáveis que tem muito pouco ou que tem demais. Então, se eu quero dar importância a essas situações, eu vou escolher o índice mediante a característica de cada um deles. E é assim que eu vou escolher esses índices. Tá? Então, veja que eu faço uma série de perguntas. Se eu tenho medidas quantitativas, ou, por exemplo, frequências de espécies, eu vou escolher aquele índice mediante aquilo que eu quero responder com maior ênfase. Se eu quero simplesmente uma distância métrica, sem considerar características específicas algumas, se eu quero comparar esses ambientes mediante ao grau de complexidade desses ambientes, ou se eu quero comparar esses ambientes pelo comportamento das variáveis em cada um deles. O que acontece com uma variável quando a outra varia num determinado ambiente e no outro? O que acontece quando a mesma variável que eu observei aqui quando ela varia, o que acontece com as outras variáveis? Então, veja que eu tenho possibilidade de estabelecer critérios extremamente importantes na escolha desses índices. O exemplo das baratas panamenhas. Vamos entrar aqui num exemplo prático. Então, nós fizemos essa análise. Veja, aqui nós temos a tabela dos bairros, 6 bairros, e 1, 2, 3, 4, 5 espécies de baratas. E temos aqui as densidades entre elas. O que eu vou fazer primeiro? Para mim, eu vou colocar a seguinte situação. Vamos supor que não importe a quantidade, mas simplesmente a presença.
Se eu quero a presença exclusivamente, eu vou simplesmente eliminar esses valores quantitativos e vou colocar 1. Número 1. Número 1 significa presença e 0 significa ausência. Então, eu vou trocar minha matriz por 1, 1, 1, 1, 1, 0. 1, 1, 1, 0, 1, 0. 1, 0, 0, 0, 0, 1, 1, 0, 0, 1, 1. Simplesmente, onde apareceu a espécie, eu vou colocar 1. Que é criando essa matriz que aqui está. E aí, eu vou criar, usei Jacquard. E aí, o que eu vou fazer? Vou considerar o ambiente A1 e A2, veja, A1 e A2, e vou comparar esses ambientes com o índice de Jacquard. Vou considerar a dupla presença dividido pelo somatório de dupla presença e presença exclusiva. Então, ficaria assim, ó. Quantas espécies apresentam em comum o ambiente A1 e A2? 1, 2, 3. Fica 3 dividido pelo quanto está presente exclusivamente em A1? 1. Quanto está presente exclusivamente em 2? Nenhuma. Então, eu vou dividir 3 pelo somatório de 3 com 1 com 0. 3 por 4. Dá, entre o ambiente A1 e A2, 0,75. E assim eu vou fazendo todas as combinações. Olha aqui. Todos os ambientes aqui, todos os ambientes aqui. E qual o índice de Jacquard entre A1 e A2, A1 e A3, A1 e A4, A1 e A5, A1 e A6. E vou fazendo todas as combinações possíveis. E veja que é uma matriz onde nós estamos trabalhando aqui com semelhança, e essa semelhança entre A1 e A1 é total, então é 100%. Entre A1 e A2, 75%, mediante a formulação que o Jacquard estabeleceu. E essa parte da matriz é o espelho dessa parte que aqui está. Tá? Então, nós temos aqui a matriz de semelhança de Jacquard, que gera esse tipo de árvore aqui. Veja, ligação simples. Eu vou pegar os primeiros que são mais semelhantes, ou seja, quais são os maiores valores, e vou juntar aqui. Veja que é A2 e A5. E vou juntando essa matriz aqui, 100% entre A2 e A5. Vamos lá. A2 e A5, olha aqui. 100% A2 e A5. Então, ao criar a árvore, eu vou juntando A2 e A5, veja que semelhança total, 100%. E aí eu vou juntando na escala, por ligação simples, tal como nós fizemos anteriormente. E temos aqui o nosso dendrograma criado por Jacquard. Ou posso trabalhar com valores quantitativos. Então, eu vou escolher um índice quantitativo e vou aplicar e criar a minha matriz de índice quantitativo. Então, aqui nós temos aqui a matriz de... Foi utilizada aqui uma matriz de distância, ao invés de semelhança. Qual é a distância entre A1 e A1? 0. Então, veja que eu tenho 0 na diagonal, porque a distância entre um ambiente e ele mesmo é 0. E aí eu vou vendo as distâncias entre A1, A2, A1 e A3, fazendo todas as combinações possíveis. E temos, então, aqui, ali foi a distância euclidiana. Vamos voltar lá. Foi a distância euclidiana, aquela que tira, que é a raiz quadrada das diferenças entre os ambientes. Então, olha só. Entre A1 e A2 fica raiz quadrada disso menos isso ao quadrado, mais isso menos isso ao quadrado, mais isso menos isso ao quadrado, mais isso menos isso ao quadrado,
mais isso menos isso ao quadrado. O resultado disso é 52,17. Entre a 1 e a 3, isso menos isso ao quadrado, mais 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 isso menos isso ao quadrado. Entre a 1 e a 3, deu 74,63. Veja que os maiores valores agora significam maiores diferenças. E aí cria essa matriz aqui. Colocando as duas matrizes, vocês vejam a diferença. Quando nós não consideramos as densidades e quando nós consideramos as densidades. Então, nós temos aqui A3 e A4 juntos, que onde está A3 e A4? Olha aqui, estabelecidos como bem diferentes, e aqui elas estão extremamente semelhantes, porque nós consideramos a quantidade de organismos, as densidades por espécie. Então, veja que a decisão na escolha daquilo que eu vou analisar, dos métodos e procedimentos para minha análise, dá resultados completamente diferentes. Por isso, eu preciso responder as perguntas antes de escolher o índice. As espécies, simplesmente as espécies, a ocorrência das espécies é importante para mim? Resolve o meu problema? Vou trabalhar com binários. A densidade é diferente? Para mim é importante. Repare a seguinte situação. Eu quero comparar dois ambientes florestais. Num deles, aparecem 10 águias e 100 ratos. No outro ambiente, aparece 100 águias e 10 ratos. É importante para a minha densidade? Eu estou falando de níveis tróficos diferentes. Qual é o significado de eu ter 10 águias num e 100 águias no outro? Quando eu estou lidando com águia, eu estou falando de consumidor de topo de cadeia. E os topos de cadeia são os responsáveis pela garantia da diversidade do ambiente. Essa é uma informação extremamente importante. Evidentemente que nessa situação eu tenho que levar em consideração a densidade dos organismos. Agora, se eu tenho 10 gaviões num e 10 gaviões no outro, 9 gaviões em outro, e o restante também parecido, eu estou levando em consideração o seguinte: a comparação dos ambientes mediante a presença de organismos que desempenham funções biológicas distintas. Então, se eu tenho essa situação, evidentemente eu tenho que levar em consideração essas necessidades, porque eu estou lidando com funções, e as funções se modificam de acordo com as densidades dos diferentes organismos em cada nível trófico. Então, veja que a informação biológica a priori é importante para definir, para me ajudar a definir o que eu vou usar. Então, veja que se eu não levar em consideração uma densidade, simplesmente uma ocorrência, eu tenho esse tipo de situação que aqui está. Se eu levo em consideração a densidade, eu tenho outra informação.